Mateus capítulo 24, versículo, a partir do versículo 42. Que diz assim, pode dar um pouco diferente por causa da tradução, diz assim: por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Tomai os vossos assentos. Graças a Deus, uma palavra aí acerca do fim dos tempos. Igreja do Senhor, já tem alguns dias que eu tenho observado e eu tenho ficado em alerta em relação a este tema, o tema da volta do Senhor. Eu falo isso porque é preciso estarmos atentos o que o Espírito está querendo dizer para a igreja do Senhor, porque o Espírito Santo, ele nos dá sinais e alertas. E às vezes, realmente, tem dia que nós estamos mais, podemos dizer assim, por causa da corrida do dia a dia, nós podemos estar mais dispersos. Eu falo isso porque teve fase na minha vida que eu já cheguei aqui, já sentei neste banco, e os problemas eram tão grandes que eu não conseguia entronizar no culto, eu não conseguia prestar atenção. O corpo estava aqui, mas a mente estava lá fora. A gente perde a palavra, a gente perde o momento. Só que, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho ficado mais em alerta e mais sensível à voz do Espírito. E eu tenho percebido que o Espírito Santo tem uma palavra para a igreja, tem dado uma palavra para cada um de nós e para o mundo. E desde o dia que eu lembro que a pastora, a irmã Marta, ela teve uma oportunidade de pregar, e Deus falou no coração dela, e ela trouxe aqui sobre a volta de Cristo. E ela falou das duas fases da volta de Cristo. Porque às vezes nós estamos lendo aqui a Bíblia e nós encontramos a primeira vida de Jesus e a segunda vida de Jesus. A primeira vida de Jesus, com um piscar de olhos, ele vai arrebatar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estaremos vivos seremos transformados para juntos encontrarmos com o Senhor nos ares. E ali participaremos da boda do Cordeiro. E temos também, falando da segunda vida de Cristo, que aí ele vem com grande poder e grande glória, junto com a igreja. São eventos escatológicos, são eventos triunfais acerca dos fins dos tempos. Só que eu quero me ater sobre o alerta de Jesus, enquanto ele nos dá sinais, assim como ele deu aos discípulos lá no Sermão do Monte, e também ele dá esses sinais para nós aqui neste tempo presente. E eu falo isso, meus irmãos, porque nós temos que estar em alerta. Nós temos que estar em alerta para discernirmos os tempos. E Mateus 24 fala sobre esses eventos, esses sinais. Jesus, ele estava no templo e os discípulos, admirados a grandiosidade do templo, e Jesus falou, profetizou: não ficará pedra
sobre pedra. Profecia que cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão dos romanos. Por que Jesus estava falando isso? Aí depois os discípulos curiosos lá no monte começou a perguntar: mestre, quando acontecerão essas coisas? A curiosidade. O ser humano é curioso, meus irmãos. O ser humano quer saber o dia, a hora. Talvez porque quer estar preparado. Quer, se eu souber o dia, eu vou estar preparado, né, pastor? Mas o dia e a hora, a Bíblia é clara, ninguém sabe. Nem o filho, somente o pai. Aí na palavra. Então há uma necessidade de pregar sobre a volta de Cristo, porque é uma verdade bíblica, é uma verdade gloriosa para nós, como igreja do Senhor. Não é um mero detalhe da nossa fé, irmãos. É um pilar doutrinário que, primeiramente, a gente olha lá no Antigo Testamento, foi anunciado pelos profetas. Quantos profetas anunciaram o fim dos tempos, anunciaram a segunda volta de Cristo? Foi um pilar cristológico. Jesus, quando pisou aqui na terra, ele mesmo falou: olha, eu vou, mas eu volto. É interessante que ele não falou assim: eu vou mandar alguém. Não, ele falou: eu volto. Ele vai voltar. Ele prometeu voltar. E se ele prometeu, ele vai cumprir, igreja. Porque ele é fiel para cumprir cada palavra que saiu da boca dele. Foi um pilar apostólico. Depois os apóstolos, eles continuaram pregando acerca da volta de Cristo, principalmente o apóstolo Paulo em suas cartas, em suas epístolas. O apóstolo Paulo foi agraciado com revelações do Espírito Santo que dá detalhes sobre a volta de Cristo, que é para nós como igreja não falarmos: olha, eu não sabia como é que era. Sabia, está na Bíblia. Está na Bíblia detalhes da volta de Cristo, igreja. E é um pilar eclesial da igreja. É um pilar da igreja porque a igreja do Senhor tem que esperar com esperança, com expectativa a volta de Cristo. Então nós vemos a Bíblia toda caminhando e falando sobre Cristo. Primeiro começa com Deus, caminhando com o homem lá no jardim do Éden. Depois termina com Deus, habitando com o homem eternamente. É promessa de Deus para a nossa vida. E a volta de Cristo é esse elo glorioso. É o cumprimento de tudo que Ele prometeu, de todas as promessas que está aqui na Bíblia. Começa com a volta de Cristo. A nossa comunhão de igreja, ela foi quebrada, sim, lá no jardim do Éden, com Adão, com o pecado. Só que lá na consumação do fim dos tempos, essa comunhão ela será restaurada de forma definitiva, de forma irreversível, porque o Senhor Jesus ele veio a este mundo, ele cumpriu o seu propósito, a sua missão de dar a sua vida por nós, de salvar, de reconciliar os pecadores com Deus. E Ele voltará em glória para buscar a sua igreja. E vai começar assim a obra da redenção. E vai estabelecer o seu reino eterno. E a palavra de Deus dá detalhes para que nós ficarmos em alerta. E toda a Escritura vai apontar para este dia. A Escritura vai apontar para dar esperança para a igreja. Para a esperança, nós temos que aguardar esse retorno com esperança, com expectativa. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande poder e grande glória, e com a trombeta de Deus. Irmãos, a trombeta de Deus a qualquer momento vai tocar nesse mundão. Vai tocar, e assim, é quando menos esperar. Então assim, não é
se Jesus vai voltar. Às vezes a gente vê debate aí, né, no YouTube. Será que ele vem? Debate até de crente, debatendo se Jesus vai vir, se vai vir nessa geração, se não. A questão aqui não é se Jesus vai voltar, é se estaremos preparados para quando ele voltar. Como vai estar a nossa vida para quando ele voltar? Por isso que Jesus, ele inspirou ali Paulo a falar, através do Espírito Santo, a falar assim, aos Efésios: desperta do que dormes, que Deus, que Jesus, que Cristo te resplandecerá, que Cristo te iluminará. Desperta do que dormes. O tema parece que até no congresso, porque Jesus, ele está querendo despertar a igreja, ele está querendo despertar quem está dormindo do sono espiritual, e quem está acordado vigia, está em alerta. Essa é a recomendação da palavra de Deus para a nossa vida, porque em Apocalipse ele fala: eis que venho sem demora. Deus, ele não demora. Para aquilo que o homem acha que porventura é uma demora, é misericórdia. É misericórdia porque ele quer que pessoas que estão dormindo, elas se despertem, pessoas que estão perdidas, elas se encontrem no caminho de Cristo. Então é misericórdia, não é demora. Jesus, ele mesmo prometeu que viria, e ele falou assim, é incrível, que ele não falou de forma de parábolas, de mistérios, enigmas. Ele falou de forma clara, para que o doutor entendesse e para que o homem que não tem inteligência no sentido de escolaridade entendesse. Porque as palavras de Jesus foram reais, não foi condicional. Só vou voltar se o meu povo arrepender. Não, ele vai voltar de qualquer maneira. Por isso que estamos e temos que estar em alerta. É um retorno real, igreja, é um retorno certo, é promessa do próprio Cristo. Ele prometeu voltar. Quando ele foi para o céu, ele falou: olha, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para buscar. Então a volta de Jesus não é literal, é real. Ele mesmo vai voltar para buscar a sua igreja. Então aparecerá no céu o sinal, é o sinal do Filho do Homem, é algo visível, algo incontestável, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa é a promessa que nós temos. Os sinais, irmãos, está diante dos nossos olhos. Está aqui na palavra, está em Mateus 24, está em 1 Tessalonicenses. São sinais que Cristo deixou, ele falou e está acontecendo. Então, assim, às vezes a gente está dormindo e tem pessoas dormindo, não conseguem ver que isso é sinal da volta de Cristo. E eu destaquei aqui 3 sinais principais: sinais espirituais, sinais morais e sinais globais. O que são sinais espirituais? Apostasias e falsos cristos, apostasia anunciando. Muitos crentes estão abandonando a sua fé. Infelizmente, a verdade é essa: pessoas não conseguem, a pressão da vida, a pressão do mundo, está saindo da igreja, está abandonando a fé. Isso aí é apostasia, é deixar a fé em Cristo. Só que é sinal da volta, é um sinal espiritual. O amor da multidão, o amor de muitos se esfriando. A notícia, só tem notícia ruim nos jornais: pai matando filho, filho matando pai, atrocidades. No meu serviço eu vejo coisas, e assim eu presencio coisas, irmãos, que é coisa feia. Isso é o amor esfriando. Eu vejo o amor esfriando, eu vejo no meu serviço. Você vê nos noticiários falsos profetas enganadores. A rede social só tem um falso profeta. E assim, quem me julga? Irmãos, quem julga é a palavra.
quando nós vemos pessoas usando a palavra de Deus para benefício próprio, é falso profeta. Não adianta. Sinais morais e sociais. A Bíblia fala que os dias serão como dias de Noé. Por quê? Noé recebeu uma incumbência, uma missão de pregar uma palavra de arrependimento. O povo estava todo em pecado, longe de Deus, e Noé pregou. E o povo nem aí para a palavra de Noé. O povo casava, o povo ia para a festa, o povo ria, o povo debochava de Noé, até que o dilúvio chegou, até que Deus fechou a porta da arca. É interessante que não foi Noé que fechou, foi Deus. Os dias serão como o dia de Noé, é os nossos dias. As pessoas nos dias de Noé tratavam Noé com indiferença, a palavra de Deus com indiferença. E hoje? Hoje, será que as pessoas de fora, será que não estão tratando a palavra de Deus com indiferença? Elas estão recebendo a palavra, ou quando vai no culto, ou no celular, ou no vídeo, ou não sei, a palavra está chegando. Só que as pessoas estão tratando a palavra de Deus com indiferença. Sinal moral, sinal social. Dias como de Ló, imoralidade generalizada. É o que nós estamos vendo. Sinais globais. Esse é o que está mais diante dos nossos olhos. Sinais morais, guerras e rumores de guerras. Irmãos, está tendo guerra agora, nesse exato momento. A guerra da Ucrânia e versus Rússia não acabou. Está lá, pessoas estão morrendo. Tem conflitos em várias regiões do mundo agora. Em várias regiões do mundo. Talvez a mídia, ela não passa, mas está tendo conflito. Tem países com guerras civis acontecendo. Tem países com rumores de guerra, um ameaçando o outro por causa de poder, por causa de questão financeira, de território. Mas tudo isso são sinais globais da volta de Jesus. Quando nós vemos isso na mídia, na internet, irmãos, já tem que ligar aqui, ó, Jesus está voltando. Eu estou preparado. Se eu não estou, vamos procurar ficar preparado, porque tudo isso é o princípio das dores. Jesus mesmo falou, olha, tudo isso é o princípio das dores. Aleluia. A Bíblia fala que uma da volta de Cristo será repetida e definitiva. Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Ninguém vai controlar, porque o homem acha que pode controlar tudo. Não vai controlar a volta de Jesus. Não vai. No momento de abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ele virá. Ele virá. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos orienta: se ouvis a voz, não endureçais o vosso coração. Igreja, quando nós ouvimos a voz de Jesus, do Espírito Santo, nós temos que abrir o coração para que a palavra possa entrar e transformar a nossa vida e nos despertar outrora, se estivermos dormindo, para que estejamos preparados, posicionados para este grande dia. Porque nós, seres humanos, nós temos que dar uma resposta para Deus diante da palavra dele. Ele fala com a igreja, ele fala com as pessoas. O que faremos com a palavra do Senhor? Para a igreja, a volta de Cristo é a esperança. A igreja é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo espera o noivo com expectativa. Como é que a noiva não vai esperar o noivo? E como é que a noiva tem que esperar? Com expectativa limpa, pura. Essa esperança, irmãos, é que faz a gente ser pessoas melhores. Essa esperança faz com que nós busquemos viver em santidade. Essa esperança, ela transforma as nossas vidas, ela nos fortalece,
Vem, vem, Senhor Jesus. Essa esperança é que nos transforma. Essa é a esperança que nos coloca na posição de estarmos preparados para que esse dia não nos pegue de surpresa. Porque a gente tem essa consciência que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é lá na glória. A nossa pátria é celestial, igreja, junto com o Senhor Jesus Cristo. E essa esperança que nós temos, que a igreja tem, ela nos purifica e nos santifica. Porque às vezes as pessoas têm ideia errada do processo de santificação. O processo de santificação, irmãos, é arrependimento diário. Não é você vestir uma capa de santidade, não. O processo de santificação é esse, ó. Caiu, levanta. Pecou, peça perdão, arrependa e levanta. É continuar buscando a presença de Deus. Porque às vezes nós não estamos bem. Às vezes nós oscilamos até na fé. A verdade é essa, é do ser humano isso. Tem dia que nós não estamos bem, mas graças a Deus nós temos um advogado sentado à destra do Pai, que ele fala, ó Pai, ele não está bem, ele está passando um processo, mas eu já mandei o Espírito Santo para lhe auxiliar. Por isso, irmãos, nós temos que pegar a nossa fé e a nossa expectativa na volta de Cristo e abraçar. E ter em mente que Jesus deixou esses sinais. E ter em mente que a volta de Jesus ela trará duas coisas básicas. Vai acontecer muita coisa, mas nós temos que resumir, porque o tempo não nos permite dizer cada detalhe. Mas ela trará juízo e glória. Porque a gente prega o amor de Jesus, mas a gente tem que pregar também o seu juízo. Porque tem dois desdobramentos: um de glória eterna para os salvos e um de juízo definitivo para os que rejeitaram a verdade. E tem gente que esquece de pregar essa parte. E está na Bíblia, tem que ser pregada. Para os salvos, Mateus 25, 34: Vinde, benditos do meu Pai, tende por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E para os que rejeitaram a verdade, para os que rejeitaram a Cristo, muitos esquecem de pregar isso com medo do cancelamento. Mas quem rejeita a Cristo, Mateus 25, 41, a verdade tem que ser dita: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A palavra é dura, mas é a palavra de Deus, é os desdobramentos da volta de Cristo. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder, grande glória, igreja. Eu não sei você, igreja, mas eu quero subir. Eu quero subir, igreja. E só vai subir quem estiver preparado. Nós devemos, então, diante dessa verdade gloriosa, igreja, nós devemos procurar viver em santidade, em vigilância, estar em alerta, olhar e vigiar e orar, porque não sabeis o dia nem a hora, e mantermos fiéis a Ele, porque Deus é fiel. Deus é fiel. A palavra de Deus, ela não vai passar. Passa céu, passa terra, a palavra de Deus não passa. Vai cumprir cada letra. E eu creio em cada palavra que está aqui na Bíblia. Eu sei que vai acontecer. E quem tem fé, quem acredita na palavra de Deus sabe. Não é uma fé condicional. Você pode passar por tribulação, você pode estar no meio do vale, mas você confia. Você sabe que vai acontecer. Você crê nas promessas de Jesus. Porque essa fé que move a igreja, essa fé que faz a igreja avançar em meio a um mundo turbulento, em meio à tribulação. Essa fé, a fé na volta de Cristo.
O horário já nos manda parar. E eu finalizo afirmando que a volta de Cristo não é para nós ter medo, ficarmos ansiosos. Não, não é para isso. Não foi para isso que Ele deixou os sinais. A volta de Cristo é para nós termos temor, para nós termos expectativa santa e bendita, esperança viva. O dia que nós estivermos desanimados, animar, Jesus vem. Eu estou aqui sofrendo, mas breve Ele virá. Aleluia. E estaremos com Ele no paraíso, num lugar que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Lá nós encontraremos os pais da fé, nós encontraremos nossos familiares, e o mais importante, nós estaremos para sempre ao lado de Jesus. Por isso, para o mundo é necessário arrependimento para deixar o pecado. Para a igreja é necessário vigilância, vigiai, viver em prontidão, estar pronto, esperando o Senhor com fidelidade. E que possamos estar, igreja, preparados para esse dia, porque Cristo vem, e a igreja que crê nessa palavra diz: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Eu agradeço minha viva oportunidade e eu retorno ao microfone ao pastor.